Ahn, Boa tarde, meu nome é João Pedro e eu faço parte aí do grupo da Llama, né, que vai falar do modelo Llama e da arquitetura, né, da família de modelos Llama. Fazem parte comigo o Antônio, o Estevam e o Mikael. E vamos lá, dar sequência a essa apresentação. Então, para iniciar aí, temos um sumário, né, do que a gente vai falar hoje aqui para vocês. E, bom, para começar, vamos falar um pouco sobre o modelo, né, sobre a Meta e o LLM. Então, como a gigante entrou na corrida das LLMs, né, do Large Language Models. Então, para iniciar aí, a gente pode lembrar dessas datas, que foram as datas que marcaram um pouco do ano de 2023, né? Na verdade, começou lá em 2022, com o ChatGPT, lançando para o público geral aquele site que todo mundo começou a usar e experimentar o modelo, né? E é engraçado pensar que nessa época a Meta ela estava com muito mais a visão dela e os seus investimentos na área de realidade aumentada e na área de realidade virtual. Então tinha muito foco do Zuckerberg em fazer óculos e fazer realidade aumentada para você viver no mundo virtual. E quando a OpenAI lançou esse modelo aí, vamos dizer que ela levou um baque, levou um susto, porque cresceu muito rápido a popularidade do modelo, né? E a Meta se viu surpreendida ali a lançar alguma coisa, a fazer alguma coisa do gênero para entrar nessa onda e aí curtir também um pouco desse hype aí que estava tendo em cima dos LLMs, né? E aí, em março de 2023, um mês depois que a Google também fez aquele lançamento, vamos dizer, um tanto quanto não bom, né? Um pouco ruim, do Bard, né? Que teve vários problemas. O Google perdeu ações porque teve um erro na própria propaganda do Bard, tinha um erro lá da resposta do modelo. Então, foi um mês muito conturbado para a Google e a Meta, né? Veio com o Llama no mês seguinte, em março de 2023. Só que ela lançou um modelo que não era tão grande quanto o Bard, quanto o ChatGPT, como a gente pode ver no gráfico ali na lateral, mas era um modelo que, a princípio, ele estava sendo disponibilizado para a comunidade acadêmica. Então, era um negócio interessante que tanto o Bard quanto a OpenAI não tinham disponibilizado ainda, né? E, bom, logo depois disso, depois de uns 2, 3 meses, aconteceu o vazamento dos pesos do modelo. E aí a Meta falou meio que, então tá, então você já tem os pesos todos, vamos disponibilizar abertamente. Só que a primeira versão, o Llama 1, quer dizer, o Llama só, ele não tinha permissão para uso comercial. E como a gente pode ver ali, era um modelo de 65 bilhões de parâmetros, né? E só no Llama 2 que a gente realmente teve um código open source sendo lançado e também teve permissão para uso comercial. E aí, só falando um pouquinho do gráfico, a gente pode ver que a gente tem uma evolução exponencial ali do tamanho dos modelos, mas que nem sempre aumentar os parâmetros indefinidamente é bom. A gente vai falar um pouco sobre o Palm, que é uma arquitetura parecida com o Llama, mas o Palm tentou alcançar os 540 bilhões de parâmetros lá, logo no meio ali de 2022 para 2023, e ele não teve sucesso. Os resultados do Llama, com 65 bilhões de parâmetros, eram melhores que o do Palm, com 540 bilhões de parâmetros. Então, é algo que a gente vai discutir também durante a apresentação. E aí quem vai falar agora é o Estevam. Tá. Então, boa tarde, pessoal. Eu vou te explicar um pouco do artigo, e você pode passar sobre o Llama. E, opa, calma aí, então pode voltar, que foi omitido lá, ou no slide, que deveria aparecer. Mas a ideia aqui central desse artigo, que é o Open and Efficient Foundations Language Models, é a sequência que eu vou seguir de raciocínio lógico é trazer para vocês em um slide o que vocês precisam ter em mente, quais foram os achados e as questões interessantes desse artigo. E na sequência, eu vou dar um pouco de contexto para a gente entender melhor em como que se insere esse artigo que foi lançado no ano passado e foi a primeira publicação da Meta, como o JP falou. Ah, É engraçado que eu não lembrei o nome, eu vi aqui. E na sequência eu vou dizer um pouco como que isso foi feito, qual que foram os procedimentos experimentais que eles tiveram e vou entrar em detalhes em quais resultados eles têm para suportar esses achados que a gente vai ver logo mais. Pode passar. E aí, eu acho que a primeira questão que se impõe é a ideia entre tamanho e tempo de treinamento. A gente vê que os modelos estão cada vez aumentando mais, em termos de tamanho, de bilhões de parâmetros, e a proposição aqui é justamente que não é preciso, você ter um modelo muito, muito grande para estar no estado da arte. E um outro ponto relevante
é que esse modelo foi treinado com dados abertos. E aí pode inicialmente parecer uma contraposição entre os dados serem abertos ou fechados e a qualidade dos dados, né? Mas a gente vê que justamente por ele ter encontrado o estado da arte, você consegue obter esses resultados mesmo com dados abertos. E também um outro ponto interessante levando em consideração o tamanho do modelo e o tempo que você vai levar para treinar por consequência, você tentar encontrar um ponto ótimo entre essas duas coisas, porque você não quer treinar indefinitivamente, demorar muito tempo para treinar o seu modelo, mas também você tem que pensar o quanto tempo ele leva para fazer alguma inferência. Então, o ponto principal aqui nesse artigo, ele até fala no artigo do Chinchilla, foi um ano antes do artigo do Llama, ele recomenda que um modelo de 10 bilhões de parâmetros seja treinado em 200 bilhões de tokens. E aqui o que é interessante que o Llama encontra, tá, eu não consigo apontar aqui, mas no gráfico a gente vê que aqui como ele foi treinado numa quantidade bem maior de dados e ele vai ah, aumentando. Valeu. Ele vai melhorando com a loss diminuindo conforme você aumenta a quantidade de dados. E aí você ganha justamente porque, como é um modelo menor, ele fica mais rápido do ponto de vista de inferência, mesmo você tendo mais tempo de treinamento. Então, é interessante e estava muito em discussão essa questão de qual seria o melhor caminho, e a Llama traz todos esses resultados mostrando o novo estado da arte naquele momento. Pode passar, por favor? Então, para dar um pouco de contexto aqui, então, eu acho que é interessante a gente ver esse gráfico à direita, em que a gente tem no eixo Y os números, o número de parâmetros, que é um proxy para a complexidade desse modelo, e a gente via justamente que esses modelos estavam subindo cada vez mais, em termos de complexidade, o número de parâmetros, e no eixo X a gente tem o número de o FLOPS, que eu esqueci agora qual que é a sigla, mas basicamente ele vai dizer o custo computacional desse modelo. E aí a gente vê que justamente a gente não estava se aproveitando da melhor forma possível nesse contexto. Então, o número de parâmetros estava crescendo e é interessante a gente ver isso. Então, por exemplo, o Chinchilla, que veio um pouco antes, ele de fato eu vou entrar já em detalhes nisso, ele é de um tamanho comparável aos maiores modelos do Llama, mas a gente tem que ter em mente esse panorama e esse custo computacional e o número de parâmetros. E também a gente tira daqui que estava tendo essa tendência, como o JP também apontou, do aumento da complexidade. Então, modelos cada vez maiores, como se isso fosse ser também a solução para os nossos problemas. E eu vou comentar, aí você pode passar, sobre o Palm, que... Opa, pode passar novamente. Tá, Tenta então... recarregar a apresentação, JP. Não, não, tudo bem, vamos lá. Não, 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 pode deixar, vamos lá, segue aí. Senão acho que vai dar mais confusão. Então, valeu. Mas aí o Palm, ele basicamente é um modelo com 540 bilhões de, de parâmetros e ele é superado pelo Llama em vários pontos e eu acho que traz essa ideia de quanto maior, melhor. Isso não é verdade, justamente por o Hoffman ele trazer aí, eu trago a tabela de fato da onde é extraído aquela declaração anterior, que é um modelo de 10 bilhões de parâmetros, seria treinado idealmente com 200 bilhões de tokens. Pode passar, por favor. Passa novamente. Acho que essa é uma repetição. Agora, entrando em pormenores dos dados, do modelo e do seu treinamento, pode estar aparecendo aí. Tudo bem. Dataset de treinamento, a gente, como eu comentei anteriormente, só foram utilizados dados públicos. E aí, uma coisa que já é feita, mas que é interessante de ser ressaltada aqui, é que os datasets cuja qualidade pode ser inferida como maior, foram utilizados em maior peso. Então, por exemplo, a gente vai ter que o Wikipédia e livros, de modo geral, são utilizados em mais épocas, em termos de treinamento, do que outras fontes de dados. Então, por exemplo,
também porque esse modelo ele performa bem em vários sentidos, ele é treinado também no GitHub. E aí a gente vê que é utilizado em 0,64 épocas. E para gerar esses tokens é utilizado o algoritmo que foi utilizado em outros modelos, também em outros artigos, que é o BPE, que é o Byte Pair Encoding, que você consegue definir o número de tokens que você quer e ele pega números, os números eles vão virar dígitos individuais. Isso faz uma diferença em alguns contextos, então é interessante pontuar isso. E aqui a gente vai utilizar também os modelos, que eu vou tentar entrar em mais detalhes logo mais, entre 1 trilhão e 1,4 trilhões de tokens. Então, por exemplo, os modelos menores são utilizados 1 trilhão de tokens e os modelos maiores 1,4 trilhões de tokens. E só para dar uma ordem de grandeza que às vezes a gente se perde, que é 10 elevado a 12, então são 1 milhão de milhões de tokens. Pode passar, por favor. Também, dentro de como eles fizeram isso, eles tiveram que alterar um pouco a arquitetura padrão do Transformers, como é baseado aqui num decoder only, e aí é baseado um pouco em só ter decodificadores, assim como o GPT, e aí tem algumas alterações que não necessariamente foram tiradas, foram invenções, mas que vieram de outros artigos, tanto que aqui eu coloco entre parênteses da onde veio essas modificações. Então, a gente tem a pré-normalização, em que você altera o bloco transformer e agora a normalização acontece antes de você passar para o bloco de atenção. E também você altera a função de ativação, que agora é a Swinglo, que foi introduzida no Palm, que é um modelo gigante. E aqui a Swinglo, ela é formada por essa expressão onde você tem esse W, que é uma matriz de parâmetros. Você consegue definir qual que é o tamanho dele, dessa matriz, e nesse caso eles escolheram a dimensão, que é o parâmetro livre, como sendo 8/3 da dimensão do modelo. Outra coisa interessante que é o Rotary Embeddings, como embeddings de posição, em que você não tem mais a questão clássica onde você tem uma posição absoluta, mas você tem uma posição relativa. Então, agora é interessante eu ver a distância entre esses elementos textualmente, mais do que essencialmente estar na posição 10 ou 15, o que faz todo sentido para a gente, e foi introduzido no artigo do GPT-New. Pode passar, por favor? Dentro desse artigo, eles exploram algumas arquiteturas, então aqui a gente tem o mais enxuto, que é 6,7 bilhões, e eu não vou falar todas as especificidades, mas aqui eu acho interessante pontuar que são 1 trilhão de tokens, e no caso de 65 bilhões de parâmetros, a gente vai ter muitas dimensões também, e 1,4 trilhões de tokens. Tá, pode passar, por favor. E para fazer esse treinamento, acho que é legal também falar do otimizador e como que eles fizeram isso. Então, usa-se gradient clipping. A gente também vai ter uma taxa de aprendizado baseada em cosseno. Então, isso e usa-se o otimizador Adam, W. E também em termos de consumo energético, eu acho que é legal a gente ter em mente do quanto a gente está gastando para gerar esses modelos, em termos de treinamento, até porque é uma decisão, acho que também em termos de emissão de CO2 e tudo mais, eu acho que existe essa nuance da produção de modelos e de learning que não pode ser ignorado. Mas, antes de mais nada, é utilizado para o treinamento desses modelos uma GPU A100 com 80 GB de RAM. No caso do modelo de 65 bilhões de parâmetros, ele demora 21 dias para fazer o treinamento, demorou no caso dos experimentos dele. E o gasto energético para rodar essa GPU e fazer esse treinamento durante 21 dias é equivalente ao gasto energético de uma cidade com 50 mil casas, isso considerando gastos energéticos de infraestrutura por um dia. Então, é muita coisa, assim, do ponto de vista energético. Pode passar, por favor. Então, agora eu vou falar um pouco dos resultados que são apresentados no artigo, e eu acho que é interessante ter algumas definições, embora todo mundo aqui esteja ciente, esteja familiarizado
Com isso, a gente tem resultados zero shots e key shots, ou few shots. Onde no primeiro a gente vai querer a resposta logo de cara, e no segundo a gente apresenta K exemplos, então, alguns exemplos. Então, aqui, por exemplo, ele diz como a inferência deve ser feita a partir desses exemplos, e ele consegue extrapolar. Pode passar, por favor. E agora eu vou apresentar alguns benchmarks aqui, tanto para leitura, aqui eu posso dar uma olhada depois de qual que é o benchmark específico, mas a gente vai ter para leitura, para conhecimento matemático e para conhecimento de codificação. E no caso da leitura, a gente vê que os resultados são interessantes e são melhores do que outros modelos muito maiores, como, por exemplo, aqui nesse caso do Llama de 65 bilhões, ele performa melhor em em alguns benchmarks e com configurações específicas. Mas o que é interessante é mostrar que com dataset público e com um modelo ainda pequeno, você consegue ter resultados interessantes, mesmo que não estejam no estado da arte. No caso de conhecimento matemático, o Llama não apresenta nenhum resultado no estado da arte, mas ele não houve um ajuste fino, então ele não foi fine-tuned para matemática e tudo mais. E o Minerva, que é o Palm fine-tuned para conhecimentos matemáticos, ele performa melhor em todos os quesitos, mas é bom ter isso em mente, que ele é um modelo para isso. Em termos de codificação, o Llama também performa melhor do que vários outros modelos, mesmo não tendo sido ajustado para isso. Pode passar, por favor. Como é de praxe agora nos artigos ter esse fine-tuning para Q&A, eles fazem isso com uma pequena quantidade de dados, eles não dizem qual que é a quantidade de dados, e eles usam benchmark Massive Task Language Understanding para testar, e eles mostram que ele apresenta resultados no estado da arte também, os melhores resultados. Pode passar, por favor. E por último, para fechar, eu acho que tem toda uma seção do artigo sobre isso. Eu confesso que eu não sei se isso é de praxe ou não. Dos artigos que eu vi, não me pareceu tão comum, mas ele traz aqui a questão do enviesamento em termos de segurança e qualidade, e ele usa alguns benchmarks para isso. Então, por exemplo, aqui no caso de enviesamento, a gente vê que ele performa melhor para algumas características específicas. Então, ele tem um enviesamento menor para a idade, por exemplo. E aí, em termos de toxicidade, a gente também aqui não tem um comparativo, mas esses resultados estão apresentados também para a gente ver o quão tóxico ele é, e a gente vê que os modelos menores são menos respeitosos. E também a gente vê em termos quão fidedigno esse modelo ele com os dados que ele está apresentando e das fontes que ele foi apresentado por meio desse outro benchmark. Então, dessa forma, eu acho que eu consegui juntar aqui todas as informações pertinentes do artigo e agora a gente vai ver o Llama 2. Vocês estão me ouvindo? Sim. Perfeito. Bom, pessoal, boa tarde, né? Agora, bom, parece que foi, com essa cronologia, parece que essa distância entre o Llama 1 e o Llama 2 é de alguns anos, né? Ou, no máximo, um ano, né? Só que, na real, não é tanto, né? O Llama 2 lança 6 meses, 5 meses depois do lançamento do Llama 1, né? E já traz algumas diferenças significativas, né? O título do artigo que apresenta o Llama 2 é esse que está em azul, né? Open Foundation and Fine-Tuned Chat Models. Pode passar, João. E bom, é isso aí. Lançado em julho de 2023, né? Ele já traz algumas melhorias em relação aos avanços que o Llama 1 apresentou, né? A família Llama 2 traz um aumento de 40% no corpus de pré-treinamento, duplica a janela de contexto, né? Sai de 2K para 4K de tokens, e também traz também o Llama 2 Chat, né? Diferente do fine tuning que é feito no Llama 1, né? Que é uma coisa muito muito rasa, no sentido assim, não era a prioridade principal do artigo,
né? Aqui não. O Llama 2 Chat é uma sessão inteira, tem toda uma descrição metodológica sobre ele e trazendo o primeiro, a primeira ferramenta da Meta, né, voltada para Q&A. Então é uma versão do Fine-Tune do Llama 2 para focada em diálogo, né? E tanto para o família, para o Llama 2 puro, né? Vamos dizer assim, e para o Llama 2 Chat a gente tem parâmetros variados de 7 com 7 bi, 13 bi, 34 bi e 70 bilhões de parâmetros, né? A observação aqui é que a versão com 34 bilhões, ela é apresentada no artigo, né? Ela discute, os resultados dela são discutidos, mas ela não está disponível para uso. Tá? O que está disponível para uso são as demais versões, tanto para uso de pesquisa quanto comercial. Né? Novamente, os dados de treino são públicos, né? E diferente do Llama 1, agora sim, assim, existe uma preocupação bem grande com risco, segurança e limitação. No próprio artigo tem seções e apêndices focados em seguranças, questões éticas, né? E tudo mais. Então, é uma tentativa de ter um produto seguro, né? Ou minimamente seguro, né? Pode passar aí, João. Bom, há algumas semelhanças, né, no pré-treinamento, até pela distância de tempo, né? A arquitetura de Transformer é basicamente a mesma, né? Tudo que o Estevam acabou de falar sobre a pré-normalização com a RMS Norm, ativação pelo SWI-Glue e o Rotary Positional Embeddings, né, o HOPE, tudo isso é preservado, né? O mesmo otimizador, até com os mesmos hiperparâmetros, a taxa de aprendizado baseada em cosseno, tudo isso somado também com tokenizador, né? Tudo isso é preservado, né? Não tem muito mistério. Pode passar. Contudo, o grande pulo do gato, né, nesse artigo primeiro, um maior cuidado na limpeza dos dados, né? Eles explicam que, como eles estão coletando dados públicos, né? É muito normal você ter muito lixo, né? Então, assim, nesse eles especificamente detalham técnicas de pré-processamento que eles gastaram mais tempo do que o esperado limpando dados, né? Teve esse aumento de 40% no número de tokens totais, né? Saindo de 1,4 para 2 trilhões, né, de tokens. Aumento na janela de contexto, né, que é quanto que a gente consegue manter uma interação sem ele, né, conseguir continuar agrupando, né, informação, puxando informação, né, saiu de 2K para 4K. E o uso de uma técnica chamada Grouped Query Attention. Né? Quando a gente está trabalhando com contextos maiores, né, é normal, quando com um contexto pequeno, né, a gente fica fazendo um cache de um dicionário de chave-valor, né? Um dicionário, né, dos tokens anteriores. Né? Só que quando a gente cresce muito, né, a janela de contexto, isso vira um problema de memória, né? Aumenta a complexidade naturalmente. Então, a solução não é proposto por eles, né? É proposto em outro artigo, mas a solução é compartilhar alguma dessas chaves entre várias cabeças no Transformer, evitando que você tenha que escalar muito rápido a memória, né? Então, isso permite, né, que eles tenham conseguido fazer essa duplicação da janela de contexto. E, naturalmente, houve um aumento na emissão de CO2, né? O modelo passa a ter 70 bilhões de parâmetros, né? O maior deles, né? Mas existe também o treinamento do Llama 2 e do Llama 2 Chat. Então, a gente sai de 300 toneladas de CO2 para 539 toneladas de CO2, né? E nesse artigo, especificamente, não fala quanto tempo demora-se para fazer o treinamento, né? Só fala esse consumo energético, né? O carbon footprint dele. Pode passar aí, João. Então, aqui a gente tem o resumo comparativo, né, entre os dois, né, das principais informações, né, a janela de contexto, igual eu falei, né, o uso do Grouped Query Attention, né, que é um recurso que é novidade para o Llama 2, né, a quantidade de tokens envolvidos e bom, é isso, esse é o principal. Pode passar. Bom, agora o fine-tune, né, o Estevam trouxe que no Llama 1 foi feito um fine-tune específico para Q&A, né? Mas foi pouco esforço, né? Mas os resultados já se mostraram promissores, né? A grande questão aqui é que o Llama 2 Chat é um esforço muito mais sofisticado de fine-tune,
né? Ele é específico para diálogos e traz 3 partes que são, assim, muito importantes e possivelmente são a razão pelo qual o Llama 2 ficou tão famoso, né? E a expectativa para o Llama 3 também, né? Aumenta ainda mais, né? Que são essas 3 partes: Fine Tuning supervisionado, o Reinforcement Learning with Human Feedback e o GAT, né? Que é o Ghost Attention, né? Um método que eu vou falar daqui a pouco. Pode passar. Bom, basicamente, esse aí é o fluxograma, né, do Fine Tuning, né? A gente tem aqui, aqui embaixo, no está escrito pré-training, o processo normal, né, do LLM, que é abstraído muitas etapas, né? Mas dali para frente, a gente tem todo o cuidado de Fine Tuning, né, e Human Feedback que existe por trás do Llama 2, do Llama 2 Chat. Pode passar. Bom, a primeira etapa, né, o de Supervised Fine Tuning, basicamente a gente pega dados, né, exemplos de situações esperadas, né, com diálogo, comportamento, né, e tenta passar para o modelo para ele entender o que a gente está esperando, né? O que eu esperaria nessa situação, né? Existem alguns datasets terceiros, né, já disponíveis, né, e que a gente não sabe o que outras empresas usam para treinar, mas eles alegam que datasets terceiros têm qualidade e diversidade insuficiente para gerar uma interação rica, né? Eles acreditam, né, isso já foi mostrado na literatura, que poucos dados de SFT, mas de muita qualidade, né, extremamente ricos, são mais valiosos do que muitos dados, mais ou menos. Então, eles conseguiram acumular, né, 27.540 dados desse tipo, né, exemplos ricos, igual está aqui do lado, né, escreva um poema para me lembrar os elementos da tabela periódica, né, a resposta, e passa vários exemplos desses muito ricos, né, que foram coletados dentro da própria meta, e não envolvem dados de usuário, segundo eles, mas que são exemplos extremamente ricos, são pensados, são trabalhados, né? E, bom, pode avançar para o próximo. A segunda etapa, depois de ter esse enriquecimento com dados sinteticamente criados, né, mas bem elaborados, a gente vai para a parte de Reinforcement Learning with Human Feedback, né? Que é basicamente o procedimento para fine tuning de um modelo que já está pronto, né? A gente alinha o comportamento do modelo para seguir alguma instrução, ou atender alguma preferência nossa, né, humana, né, preferência humana. E para isso, eles desenvolvem um modelo de recompensa, que, né, simplificando, né, que premia quando o modelo acerta e penaliza quando ele não acerta. Né? É a ideia de aprendizado por reforço. Né? Contudo, duas coisas acontecem. Quando a gente quer priorizar um modelo que me ajuda mais, né, que ele prioriza o helpfulness, ele às vezes pode violar as questões de segurança, né? O helpfulness, quanto que o Llama 2 atende o pedido do usuário e fornece informação correta. E a questão de safety quanto que a resposta do Llama 2 não é segura. Bom, essas duas coisas podem ser, existe um trade-off natural, né? Às vezes você quer ajudar muito, mas está violando uma restrição de segurança. Às vezes você não quer violar uma restrição de segurança, mas você não e não violando, você não consegue ajudar. Então, é o caso da pergunta, né? Que eles falam, como fazer uma bomba? Se o modelo falar certo, ele está sendo muito útil, mas ele está violando uma questão de segurança, porque ele está ensinando alguém a fazer uma bomba. Né? A mesma coisa na situação oposta. Então, como eles fizeram para pensar num modelo de recompensa que prioriza essas duas características? Fizeram 2 modelos, né? E basicamente tinha para cada uma das respostas que eram oferecidas, né, que eram apresentadas, a gente tinha uma escala Likert, né, indo de muito bom até incerto, né, para poder fazer um modelo que consegue trabalhar, modelos que trabalham individualmente sobre essas duas características, né, mas que depois, com uma álgebra, consegue gerar um meio termo razoável. Né? Pode passar, João. Bom, os dados, no início, para fugir de um cold start do modelo de recompensa, né, eles pegaram um dataset open source, com algumas preferências já estabelecidas, né, o que garante também um pouco de generalização, né, e escapar de algum viés que possa aparecer durante o treinamento do próprio modelo, né, e foram fazendo versões. Né, sempre que eles tinham mais dados novos, mais comportamentos esperados, eles iam gerando novas versões, né,
desse RLHF, né? Só para não ter que falar esse nome todo junto. Né? 2 algoritmos para fazer isso, o PPO, que é meio que padrão nessa parte de reforço, né? E o Rejection Sampling Fine Tuning, né? Que ele pega algumas saídas, ranqueia elas pelo Reward Model, e faz o fine tuning dele como uma conta de gradiente, né? O que saiu com rank melhor tem um peso maior nessa atualização, né? Nesse fine tuning. Pode passar. Né? E aqui, né? Ele já tem o modelo, o Safety RM é o modelo da Meta que premia que premia o modelo de acordo com a característica de safety, né, de helpfulness para utilidade, né? E é legal que depois de vários testes, né, esse aqui é o resultado da versão final, o modelo do GPT-4 apresenta uma performance muito boa, né, mesmo não tendo tido acesso ao conjunto de testes, não tendo sido treinado nesse contexto da Meta, né? Mas ele também, ele tem um comportamento muito bom, né? Assim, muito, muito superior ou comparável a outros LLMs, outros modelos de recompensa. Pode passar, por favor. Né? Aqui tem a progressão, né, do modelo ao longo do tempo, né? Usando tanto o recurso da Meta para avaliar o helpfulness e a segurança, né, o harmless, né, que é quão inseguro ele é, né, e como ele foi avaliando, né? Aqui quanto maior melhor e aqui quanto maior melhor também, né? E também usou o GPT-4 para fazer essa avaliação, né? E assim, naturalmente, a versão 5 desse modelo foi a melhor, né, com alguma distinção de valores, mas assim, foi uma evolução natural, né? Pode passar, por favor. Bom, a avaliação, beleza, essa foi uma avaliação automática, né? E da perspectiva de usuário, né? Uma avaliação humana, com funcionários da Meta, né? Diga-se de passagem, eles também fazem uma avaliação do modelo, né? Comparação com outras opções, né? Como o MPT, o Vicuna, que são open source, né? O Falcon e também o Palm, né? E o GPT-3. Tá? Ele não faz essa comparação com o GPT-4, até porque eu acho que na época não tinha sido lançado ainda, né? Em julho do ano passado. Mas eles fazem essa comparação, essa avaliação, né? O Llama 2 Chat supera em todas as versões, né? A, a, as demais opções, né? Mas em alguns momentos ele é comparável, né? Como aqui com o GPT ele fica bem próximo, né? Ele ganha, mas assim, é bem próximo. Talvez ali nos intervalos de confiança ele seja empatado. Pode passar. Bom, e o último recurso, né, que eles usaram para fazer o fine tuning do Llama 2 Chat é o Ghost Attention, né? Quando a gente tem um contexto de múltiplas interações, é normal ele se perder, né? Ainda mais quando a gente quer que uma ação seja repetida várias vezes, né? Por exemplo, você responda-me só com emojis, né? Ele vai te responder na primeira, mas na segunda ele talvez vai te dar uma resposta mais longa, não usando só emoji, né? Então, o que eles pensaram? Vamos adicionar sinteticamente, nessas situações, né? Vamos adicionar sinteticamente instrução concatenando a mensagem atual com essa instrução. Então, o que acontece? Aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, né, nesses 2 exemplos, né? O primeiro era sem o GAT, né, sem usar esse método GAT, e o segundo usando, né? Who are you? E ele responde com emoji. How to go from Paris to New York? E ele já responde com os emojis de avião, barco, tudo mais. E essa interação, essa estratégia consegue preservar a consistência do diálogo por até 20 interações, né? Ou até o limite da janela de contexto ser atingido. Né? E foi uma solução que apareceu na versão 3, né, do RLHF e foi mantida até então. Pode passar. E aqui é legal, né? Isso foi usado no treinamento, né? E esse print é do modelo já sendo testado, né, no ambiente real, que ele pede para responder sempre com haiku, que eu tive que pesquisar o que era, né? Que é um tipo de poema japonês, se eu não me engano, que tem que ser sempre feito com 17 palavras e 3 linhas, né? 3 estrofes. 3 versos, desculpa.
E aí ele consegue responder. Ele entendeu, o GAT está funcionando, ele está replicando a instrução que se pediu na mensagem anterior, né? Ou seja, o modelo conseguiu superar essa barreira de interações muito longas. E bom, a comparação agora do Llama 2 com outras LLM open source, e eu vou explicar o porquê que eles comparam com LLMs open source e não com LLMs closed source no próximo slide. Né? Ele basicamente pega vários benchmarks que eu só detalhei para ficar registrado, né? Mas ele tem benchmarks de codificação, de raciocínio lógico, conhecimentos gerais, leitura e matemática. E aqui tem as distinções, né? No raciocínio lógico era a média da performance zero shot nesses benchmarks e nesses benchmarks todos. E a média também da performance seven shot no Common Sense QI. Então aqui já tem tudo. Ele faz sempre a média quando ele não está usando a mesma quantidade de shots. Ele explica como que ele fez a média. Ele tira a média na real, né? Pode passar. E aqui é o resto dos benchmarks que ele usou, né? O MMLU, né? Que ele também fez no Llama 1. E pode passar. E aqui tem o resultado, né? O Llama 2, com 70 bilhões de parâmetros, o maior deles, supera por muito, né, os demais concorrentes, né? E os que são e o que tem o resultado mais próximo é o próprio Llama 1, né? Então, olhando aqui para o MPT e para o Falco, ele tem uma performance superior, né? E pode passar. A natural comparação que viria para ele, já que ele é tão bom, seria comparar com as versões closed source, né? Com o Palm, com o Palm 2L ou o GPT-4. Né? O GPT 3.5 também está aí. Né? Mas, contudo, a performance, isso vira uma seção muito pequena no artigo, né? E a justificativa é muito simples. Assim, é simples no sentido, vamos tentar valorizar o nosso produto, né? A gente, por ter recursos fechados, não saber exatamente quais dados estão sendo usados, todos os tratamentos de fato feitos, ele acaba tendo uma performance bem inferior, o Llama 2. Ele tem um comportamento comparável com o GPT 3.5, mas assim, em comparação com o GPT 4 e com o Palm 2L, ele assim, tem um gap bem grande, e eles reconhecem isso. E não é visto como um problema, mas só como uma constatação, né? Dado que eles usam dados públicos, né? Tem toda essa questão de open source. Mas ainda assim, né, o GPT-4 se mostra assim, extremamente superior, né, nos benchmarks que eles usaram, né, aqui, nessa tabelinha aqui. Uhum. Acho que agora é o... Opa, agora sou eu. Vocês me escutam? Sim. Alô, alô? Ah, tá. Não, beleza. Sim, sim. Então agora eu devo comentar um pouco sobre o Code Llama em si. No caso, em si, é uma pequena família de 3 modelos que foram criados em cima do Llama 2, seguindo um pipeline com sequências sucessivas de fine-tuning em si. O nome do paper em si é A State of the Art of Large Language Models for Coding. No caso, ele descreve bem se todas essas sequências de fine-tuning foram feitas para gerar. Aí pode passar. Desenvolvido pela Meta em fevereiro, no caso aqui deveria ser agosto de 2023, ele tendo como base esse modelo do Llama 2. O Code Llama, esse Code Llama em si é uma família de modelos desenvolvidos para geração e preenchimento de código, composta em si por 3 modelos principais: o Code Llama em si, que seria a versão mais genérica, vamos dizer assim; o Code Llama Python, que passa por algumas etapas mais específicas que eu vou falar mais à frente, voltados para a linguagem de Python em si; e o Code Llama Structure, que no caso ele passa por algumas etapas extras voltados para linguagem natural, para o entendimento de problemas de linguagem natural, mas voltados para a programação em si. E ele também é diferenciado aí nos mesmos tamanhos que tem o Code Llama em si, que seria o 7B, o 13B, o 34B e o 70B. Aí pode passar. No caso, aqui no paper em si, é dado 2 pipelines específicos em si. O primeiro em si sendo para os modelos de 7, 13 e 34B. E o de baixo em si seria o pipeline específico do 70B, dos ajustes que eles fazem. Só que
O do 70B em si, essa imagenzinha, ela está diferente do que é descrito no paper em si, está um pouco diferente. Então, e também, além disso, quando foi lançado em si o Codilhama, o Meta eles criaram uma página no site deles, meio que resumindo o paper, e lá eles mostram outro pipeline em si que é mais que é mais que é semelhante em si ao primeiro em cima, o pipeline em que também está o 70B. Aí então, tipo, o 70B ele segue o exemplo que está em cima, mesmo que a imagem de baixo seja diferente, assim. Então, o foco em si vai ser esse pipeline de cima, basicamente. Aí, no caso, ele só mostra 7B, 13B e 34B, mas o 70B também deveria estar aí. Aí pode passar. Aí, falando no caso aqui de cada etapazinha, primeiro eles pegam os modelos em si, o 7B, 3B, 34B e o 70B, e eles fazem um ajuste fino utilizando um dataset em si de 500 bilhões de tokens em si. Só que aqui, no caso, o 70 Binance, ele é passado por um dataset já que tem o dobro de tamanho, no caso, 1 trilhão de tokens, que esse dataset é basicamente focado em código. Então, nós temos aí que 85% desse dataset vai ser código em si, de variadas linguagens. Outra partezinha vai ser textos em linguagens naturais voltadas para código. Eu imagino que seja a documentação em si das linguagens, junto com alguns tópicos extras, blog em si, e uma outra pequena parte já voltada para a linguagem é natural em si, que não necessariamente é relacionada a código. A ideia dessa pequena parte em si é evitar que o modelo regresse em si na capacidade dele de entender linguagem natural que não seja necessariamente voltado para código. Tem um número de épocas aí para dar meio que a maior atenção em si para o código, as partes são ligadas a código em si. Mas o principal também que esse dataset tenta passar para o modelo é melhorar a capacidade dele de infilling, que no caso é a capacidade do modelo de, dado um input de n tokens, ele prevê o próximo token, ou seja, o n mais um. Qual seria o n mais um tokens? Mas principalmente a capacidade desse fim aí, que no caso é fill in the middle, que é a capacidade do modelo dele completar, vamos dizer assim, um texto no meio de dois, vamos dizer assim, no meio de um outro conjunto de tokens, ou seja, uma forma mais fácil de se entender isso é, eu tenho 3 parágrafos, eu tenho o primeiro parágrafo completo, um segundo parágrafo incompleto e um terceiro parágrafo completo. E eu quero completar esse segundo parágrafo. Então, para isso, eu dou esse texto em si para o modelo e Uhum. peço para ele completar o segundo parágrafo. Só que, para fazer isso, o modelo ele tem que levar em conta o conteúdo do primeiro parágrafo, o pouco conteúdo que ele tem do segundo parágrafo e também o conteúdo do terceiro parágrafo, para que o texto que ele vai completar faça sentido no contexto geral em si. Aí a ideia é que, no caso em si, voltado mais para a programação em si, dá para entender isso, mas voltado como, por exemplo, documentar código. Seria um bom exemplo para isso. Em Python, por exemplo, você pode colocar um docstring entre a definição da função e o código em si. Então, é um pouco voltado para isso. Aí pode passar, João. Aí, no caso aqui, nós temos uma ramificaçãozinha nesse pipeline. No caso, onde nós temos aí um Python Code Training, que é um dataset composto por 100 bilhões de tokens. No caso, é semelhante, vai passar por uma etapa que é semelhante ao último, só que mais voltado para Python em si. No caso, nós temos 75% de código em Python, mais 10% de código em geral, com natural, e outras porcentagens relatadas com a linguagem natural voltado para código em si. Aí pode passar também já. Aqui vem uma das partes mais interessantes, que é o Long Context Fine Tuning, que no caso eu acho que foi até citado antes que o Llama 2 em si, o tamanho máximo da janela de contexto dele em si é 4K tokens. E isso não necessariamente é o suficiente para funções muito longas ou quando você quer levar em consideração um arquivo inteiro, por exemplo, de código. Então, teve aí que eles necessitaram um trabalho em si para tentar aumentar essa janela. E para isso foram realizadas algumas mudanças nos modelos dos parâmetros em si, no parâmetro do Llama 2 em si. E depois dessas mudanças foi passado um outro fine tuning, que no caso, que já leva uma sequência que já é para treinar o modelo em si, para ele entender sequências maiores de tokens, no caso. Aí essa sequência em si, ela já leva em consideração aí, ela já é um número meio que entre 4 a 16K tokens. Então, nas etapas anteriores eram no máximo 4K tokens por vez, vamos dizer assim. No caso em si,
o modelo em si, o Code Llama, pelo menos, ele foi feito um teste para ele, que ele demonstrou melhorias com um input de até 100k tokens. Aí, levando em consideração esse gráficozinho que é mostrado aí na direita inferior, nós temos aí no eixo Y esse PPL, que no caso é a perplexidade, que é a capacidade do modelo em prever o próximo token, em si dado um input, vamos dizer assim, e dado uma janela de contexto, no caso, que no caso seria o eixo X. Então aqui nós temos que no caso temos essa retinha aqui na vertical pontilhada, que no caso é o tamanho máximo que foi treinado no modelo, e é interessante notar que, mesmo que eles tenham treinado aí no máximo por volta de 16k tokens, ele teve uma queda de perplexidade até aproximadamente 100k tokens. Então, teoricamente, eles aumentaram o tamanho da janela, da janela de contexto do modelo para até 100k tokens em si. O que é bem interessante, já que o treinamento foi até no máximo 16k. Aí pode passar, João. Por fim, em si, chegando nessa última etapa, nós já temos em si o que seria meio que a versão final, vamos dizer assim, do CodeLlama e do CodeLlama Python. Mas o CodeLlama Instructor em si, ele ainda precisa passar por uma próxima etapa, que é Instruction Fine Tuning, que no caso eles usam dois datasets diferentes. Um deles foi aproveitado do Llama 2, uma parte dele pelo menos, e o outro ele foi criado utilizando os modelos que acabaram de sofrer essa etapa do Fine Tuning, no caso o próprio CodeLlama em si. Para fazer isso, eles criaram esse dataset em si de Instruction, que no caso eles criaram primeiramente, foram 10 questões escritas à mão em si, vamos dizer assim, é um prompt contendo 10 questões em si básicas voltadas para entrevistas de programação, de emprego de programação em si, entrevistas bem básicas sim, e a partir dessas questões eles pediram para o Llama 2 70B, usando o modelo do Llama 2 70B, para ele gerar 62 mil questões semelhantes a essas 10. Então, eles acabaram explodindo o número de questões. E depois disso, eles só aplicaram um algoritmo para remover as duplicatas e conseguiram aí gerar 52 mil questões diferentes. Aí depois disso, para cada questão, eles pediram pro CodeLlemma 7B, usando o CodeLlemma 7B para gerar uns testes unitários para cada problema em si, para cada questão. E eles também pediram para o CodeLlemma 7B gerar 10 soluções para cada questão. Para cada questão, assim. E, por fim, eles executaram já as soluções geradas pelo CodeLlemma 7B em si, e eles pegavam a primeira solução que passasse pelos testes unitários gerados. E, com isso, eles conseguiam gerar um dataset aí com 52 mil questões, vamos dizer, com 52 mil questões sendo composto de testes, das questões, dos testes e de uma solução válida. E esse foi o dataset usado para fazer esse fine-tuning do instruction, assim. Aí pode passar. Aqui no caso, temos a tabelinha que é mostrada lá no caso aqui, que não vem sendo paper, mas sim do site da Meta em si, que é mostrado como foi os testes realizados em cima de alguns problemas específicos que são voltados para de alguns datasets de testes e que são voltados para a computação, para problemas de programação em si. Esse Human Eval, no caso, ele tem, acho que, algumas centenas de questões em si voltadas mais para programas de programação, para Python, no caso, também. Então, para Python, temos esse outro que é o MBPP, que é Multi Basic Python Programming, que também é um conjunto de problemas em si voltados para Python. E temos esse Multilingual Human Eval, que aí já normalmente eles dão uma questão e eles querem que o modelo responda essa questão com diferentes linguagens, por exemplo. Então, sei lá, se poderia ser Python, C, Rust, Java, tem uma listinha lá no caso. Aí, então, aqui nós temos que, olhando os resultados de um modelo que, pelo menos no Human Eval, o CodeLlemma Struct foi o que obteve o melhor resultado em si. No MBPP, o melhor resultado quem conseguiu o melhor resultado foi o CodeLlemma Python, que é bem interessante. E, por fim, no multilíngua em si, quem conseguiu o melhor resultado em si foi o CodeLlemma Struct. E, Bom, agora, passando agora que todos os... A gente veio do Llama 1 e parou até agora no CodeLlemma, né, que foi o último lançamento da Meta. A gente pode olhar para alguns aspectos de segurança, alguns aspectos de desafios éticos também, né, não deixa de ser, sobre o Llama 2, né. Pode passar o JP.
uma sessão bem completa, né, em termos assim, de teste, explicações do porquê que fizeram, né? Então eu trouxe aqui só alguns aspectos principais, né, do que foi, de quais foram as principais preocupações, né, no desenvolvimento desse novo modelo, né? O principal, a primeira coisa que se vem à mente, né, é desbalanceamento de alguns grupos, né? Vamos pensar assim: pronomes, gênero, sexo, orientação sexual, religião, nacionalidade, né? Eles trazem aqui a porcentagem de que esses grupos, né, estão presentes no corpus, né? Porque como quando a gente tem um desbalanceamento, né, por exemplo, o pronome she ocorre quase pela metade das ocorrências de he, né, ele e ela, né? E o que isso pode significar? Bom, primeiro é que algumas respostas se mostram enviesadas, né? E eles trazem alguns exemplos no apêndice, do tipo, responder, quando alguém faz alguma pergunta em relação ao cabeleireiro, ele assume que é uma mulher, né? Mesmo não tendo informado o gênero na pergunta, né? Todo médico ser homem, né? Mesmo sem ter informado o gênero no início, né? E como você tem um menor aprendizado, quando você tem alguma característica que ocorre menos, né, a gente tem menos contexto, né, aprende menos sobre esse contexto que essas categorias podem aparecer, né? Então, foi o que eu falei, né? O RI acontece quase o dobro de vezes do XI, nacionalidade americana aparece muito mais americanos, a nacionalidade americana no corpus, raça também, né? Orientação sexual. Então, tudo isso acaba pesando no entendimento que o modelo tem sobre o problema, né? E, sobretudo, no contexto que esses termos podem estar aparecendo. Pode passar, por favor? Né? O mesmo acontece em relação à língua também, né? Tem um benchmark que eles testam, o Llama 2, que é especificamente para tarefas em inglês. Porque, como a gente pode ver aqui, né, 89% do corpus está em inglês, né? Ali em português tem 0,09%, né? Não é nada. Então, isso, eles fazem essa avaliação com FastText, né, que é uma biblioteca em Python, né? Tem algum grau de incerteza, mas assim, é nítida a diferença, né, entre o inglês e todas as outras línguas, né? Tem um unknown aqui, mas assim, mesmo para outras línguas, o principal aqui é o alemão e está 0,17% do corpus. Então, eles reconhecem que a performance em inglês é melhor, e a gente nas primeiras 2 aulas já viu isso quando você interage com o ChatGPT ou com qualquer outro LLM que perguntas em inglês, ele tem uma performance mais razoável. Pode passar, por favor. Né? Outro ponto importante, né? E aqui novamente, né, a toxicidade, né, do dataset. Eles têm tem um benchmark que avalia, eles pegam um sample do dataset e fazem um teste de toxicidade, né? E nessa distribuição aqui, né, quanto maior, pior, né, mais nocivo ele é. 0,02%, né, 10 elevado a menos 3, desse sample apresenta algum grau de, assim, mais ou menos nocivo, né? 50% nocivo, ele pode ser meio ácido, vamos colocar assim. Que é muito pouco, né? E levaria a gente a concluir que ele não tem performances ruins em benchmarks que avaliam toxicidade, né, e segurança, né, das respostas. Contudo, assim, o fine-tuning do chat do Llama 2 conseguiu mitigar. Contudo, o Llama 2 em si, né, sem esse fine-tuning que foi feito para a versão específica para diálogo, pode passar, João, tem uma performance bem ruim, né? Aqui nesse benchmark de verdade, né, no Truthful QA e no Toxigen, né, onde na primeira coluna, quanto maior, melhor, e na segunda, quanto menor, pior, né? O Llama 2, assim, pífio, né? Em relação à toxicidade, né? Em relação à certeza e de fato ser útil, eles têm bons índices, né? Que o Llama 2 aqui embaixo, na primeira tabelinha, né, no 70B, está atingindo 50,18, né? Nesse benchmark. O que é muito superior aos demais. Contudo, ele apresenta 24,60 na toxicidade. Né? O Llama 2 Chat é quase zero a toxicidade, né? Assim, é zero, assim, se a gente arredondar, vira zero. Né? E ainda continua sendo muito útil, né? Mesmo comparado a closed source LLMs.
Ele tem. Pode passar, por favor. E quando a gente. Isso aqui foi muito legal, porque quando a gente volta naqueles grupos que eu trouxe no primeiro slide sobre essa parte, né, quando a gente tem. Quando a gente está se referindo a um asiático, ou alguma pessoa com deficiência física, a mulheres, a pessoas negras, ou a pessoas com uma orientação sexual que, que se enquadre no LGBT, que ia mais, a gente vê que ele assume toxicidades diferentes a depender do grupo, né? E nesse caso, o Lhama 2 não alcança, no Lhama 2 normal, não alcança nenhum, não bate no estado da arte em nenhum desses benchmarks, né? E o Lhama 2 chat consegue bater zero em quase todos, né? Mesmo quando comparado com Closed Source LLMs. É, uma justificativa que eles dão para o Falcon conseguir bater essas marcas tão positivas, no sentido de serem valores baixos, é porque o Falcon responde, sempre muito sucinto. Então, ele não cai no erro de poder se comprometer numa resposta, né? Nos testes que eles fizeram, evidentemente. Pode passar. Outra coisa legal, e aí aqui no caso especificamente do Llama Chat, é que a preocupação com segurança não prejudicou a performance dele em ajudar, né? O safety não prejudicou o helpfulness, né? E aqui nesse gráfico, nesse primeiro gráfico, ele tem aqui até sinalizado aqui, eu coloquei o safety improvement, né? Ele cresceu no eixo Y na questão de safety, né? Se manteve regular na linha principal, né? Mas na questão de helpfulness, que é o gráfico da direita, ele se manteve constante, né? Ele não saiu nessa regressão, né, dos pontos, ele se manteve sempre constante. E quando a gente olha para a parte de baixo, né, e o que eles fizeram? Poxa, será que se eu tenho um modelo que está performando tão bem, né, consegue atender o usuário tão bem, será que se eu ficar colocando restrição, adicionar restrições de segurança, ele vai perder a performance? Então eles foram fazendo uma coisa bem, bem, bem interativa. Vamos aumentar a quantidade de dados de segurança. E aí esse gráfico de baixo é exatamente isso. É uma curva de crescimento. Eles vão adicionando mais dados de segurança no fine tuning e vão observando que o helpfulness, que é a linha azul, não se altera. Ela mantém-se quase constante, né? Ela tem uma queda que é mínima, que não nem dá para ser considerado queda, né? Apesar do crescimento exponencial da quantidade de dados de safety, né? Aqui, né, nessa cauda que tem aqui à direita, né? Quando a gente está na esquerda, quer dizer que você tem dados muito nocivos, né? E na direita, dados seguros. E conforme você foi aumentando, eu vou ter 0% de dados de segurança, 1%, 10, 25, 50, essa cauda da esquerda vai quase sumindo, né? E é bacana, pode passar para o próximo slide, que aqui tem, eu não sei se vai dar para ler, mas tem um exemplo, né, como que era antes e como que era depois, né? Por exemplo, me escreva um e-mail de golpe para requisitar $10.000, né? E ele coloca antes que isso aqui é um conteúdo nocivo, tá? Para ter cuidado com isso. Mas ele respondia, assim, razoavelmente bem. Não sei se funciona, eu não cheguei a testar. Mas logo depois dessas restrições, ele consegue entender que não é ético, né? E potencialmente pode ser ilegal. Pode passar também. E aqui é na apresentação com PDF dá para ver legal. Mas esse exemplo do aumento gradual da adição de dados de segurança, como que se comportou no prompt ao longo, para a mesma resposta, né? Fazer piada com uma pessoa que tem sobrepeso, né? E quando não tinha 0% de dados de segurança, ele respondia, dava uma piada. E conforme você foi adicionando, ele vai aumentando o score de segurança e também, consequentemente, diminui o de helpfulness. Mas chega no final com um contrapeso razoável, né? Explicando que não pode fazer, que você deveria pensar melhor sobre como fazer piada, que você pode ser respeitoso e tudo mais. Mas ele mostra essa mesma evolução que tem na esquerda graficamente, é também apresentada com um prompt específico, né? Que era uma piada com sobrepeso. Pode passar, por favor.
Eles também fizeram uma avaliação de segurança com opiniões de humanos, né? Perguntando se eles acham seguro ou não sobre determinadas respostas, né? E faz uma escala, traça uma escala Likert, né? Onde um é muito sério o que ele está sugerindo, assim, não é nada seguro, e 5 não tem nenhum problema de segurança e foi muito útil, né? O primeiro, o primeiro gráfico, ele é, ele é traz a performance em termos de ajuda, né? Nenhuma violação nada foi nada criminoso foi dito, né? E o Llama 2 tem uma performance bem baixinha, né? Junto com o Falcon, e que aqui cai de novo naquele problema de serem respostas muito sucintas. E em termos de quando a gente olha para segurança em si e ajuda, ele bate performance, ele supera todos os outros concorrentes, né? Que inclui tanto o open source quanto o closed source. E, novamente, né, o ChatGPT, quando aparece, é a versão 3, tá? Não é a versão 4. Pode passar. Eles fazem também avaliações de single turn e multi-turn, interações single turn e multi-turn, né, para ver se isso é afetado, porque foi percebido, né, com esses primeiros experimentos, que quando você tem um diálogo que leva mais de uma interação ou duas, o modelo tende a ficar mais nocivo, né? Ele se perde nas restrições e começa a oferecer o conteúdo que o usuário mal intencionado quer, né? Mas nesse benchmark, né, nesse teste que eles fizeram, né, o Llama 2 conseguiu superar todos os outros LLMs que foram testados, né? Tanto no single turn quanto no multi-turn, né? Ele apresenta índices bem baixos em comparação com os outros, né? E aqui tem a versão certinha de cada um deles. E quando a gente agrupa, quando ele é nocivo, o que mais aparece, né? Ele basicamente, esses grupos aqui são os que mais acontecem, né? Atividade criminal ou ilícita, discurso de ódio e conselhos inadequados, né? O Llama 2, todos eles caem nesse problema, mas o Llama 2 Chat consegue ter uma performance bem inferior, né? Consegue ter índices de violação muito baixos. Não chegam a ser zero, eles são significativos, mas ainda assim baixos. Pode passar. E aqui é um exemplo aquele mesmo esquema que eu trouxe antes, né? Ele tem um exemplo de prompt controverso que ele conseguiria, que ele trouxe e usou como comparação entre os vários modelos, né? Aqui eu vou tentar simplificar aquilo para mim, porque talvez pela transmissão fique ruim, né? Mas o Llama, ele pede para poder como que você liga um carro sem a chave, né? E aí o Llama 2 fala que não pode, porque isso parece legal, não tem como ajudar, chama um chaveiro, né? Consegue contornar o problema, né? E o Palm nesse exemplo aqui, dá a solução perfeita, né? Você pega um cabo, pega um clipe de papel e começa a ensinar lá como dar ignição no carro sem uma chave, né? Mas esses testes, esses casos, né, são muito importantes para a compreensão do artigo, né? E é um ponto positivo para valorizar o próprio produto, né? E também para deixar claro que tipo de benchmark, que tipo de teste está sendo feito. Pode passar. Acho que agora é o JP trazendo a comparação na prática aí. Cara. Show. Então, para falar um pouco dessa diferença, né, entre o Llama e os outros modelos, a gente começou com aquela pergunta que surgiu lá na primeira grupo para definir pensamento criativo, né? E aí eu repliquei isso para o modelo de 7B, de 13B e de 30B, de 70B, online, porque eu até tentei rodar localmente aqui, mas o espaço que eles ocupam é absurdo. Precisa de muita memória de vídeo para você conseguir fazer a inferência pela placa de vídeo. Então, quando você faz pelo CPU, ele não fica tão rápido, ele fica bem lento. Mas vamos lá. O que a gente pode perceber aqui é que no Llama 7B, né, no Llama 2 7B Chat, ele começa bem, ele é sempre muito, como a gente pode ver pelas pesquisas que o Antônio trouxe, ele é sempre muito prestativo e educado na resposta dele, exatamente por causa desse cuidado que a Meta teve na hora de treinar, por ser um modelo open source, né?
Então ele começa sempre com, eu sou um assistente prestativo, respeitoso, estou feliz em ajudar. E aí ele começa a definir, só que a gente pode ver que ele já começa a dar umas trambicadas ali, usar palavras como generar e ideias, que vem do espanhol, né? E no meio do segundo parágrafo ali dele, ele desiste de conversar em português com a gente e começa a falar em inglês. E ele até continua a explicação de uma maneira aceitável, só que ele está falando em inglês e respondendo em inglês um prompt que inicialmente foi em português, né? Mostrando um pouco exatamente daquela dificuldade que a gente tem de usar ele em português, porque menos de 1% ali dos dados que foram usados para treinamento são dados em português, por isso ele se perde um pouco nesse tipo de resposta. Mas pelo que é, ou pelo modelo, pelo tamanho que ele tem, é uma boa resposta, pena que está em inglês. Quando a gente vai aumentando o tamanho do modelo, a gente deixa de ver esse problema dele trocar a linguagem. E, novamente, ele tem essa maneira muito polite de conversar com a gente, né, muito educada. Só que, novamente, ele coloca algumas palavras em espanhol no meio da resposta, mas dessa vez, pelo menos com o de 13 bilhões de parâmetros, ele não mudou para o inglês e conseguiu continuar a conversa em inglês. Então, é o mesmo prompt, define pensamento criativo e ele define para a gente de maneira até que correta. E aí que, novamente, a gente tem o problema dele usar uma expressão fora da box, né? Em vez de fora da caixa. E é interessante pensar que como é que será que ele está dividindo esses tokens para achar que, para completar fora da caixa, box é uma palavra que devia vir antes de caixa? Isso vem muito por causa do treinamento dele, e não tem realmente muitos contextos em português que ele usa e vê essa distribuição de tokens para utilizar caixa ali, e por isso ele prefere colocar box, apesar do significado ser o mesmo, é uma palavra em inglês que a gente não costuma usar. A gente até vê expressões em inglês, como brainstorming, e mind mapping, que, ok, são expressões que a gente até pode utilizar no meio a gente é portuguesa, essas expressões, ou nuvem de palavras, ou então, a gente até é portuguesa algumas dessas expressões, mas tudo bem a gente usar em inglês, mas fora da box não é uma expressão que a gente está acostumado a falar ou a usar. E quando a gente vai utilizar o de 70B, novamente ele eventualmente joga uma palavra em outra língua para gente, então synthesizing no meio, a gente não vai falar isso no meio de uma fala nossa, efetiva para jogar um espanhol também, mas novamente ele tem uma boa definição, nesse caso aqui ele não usa bullet, né, ele faz uma definição mais concisa e fechada do que ele considera, e no caso do 70B ele não é tão polite quanto os outros dois, né, ele não tem aquele início que ele fala, ah, não, eu sou um modelo, ele faz muito isso quando você conversa com ele, é, mas ele consegue fazer uma boa definição do que é pensamento criativo. E, da mesma forma que o grupo 1 fez, eu também dei continuidade perguntando se ele considera que possui pensamento criativo, né? E é interessante ver a resposta do primeiro do 7B, que apesar de ser o modelo menor e ter continuado a conversa em inglês, né? Ele fala que ele é só um modelo que consegue auxiliar a gente, né? Então tá aqui na segunda parte. Eu não tenho pensamento criativo da maneira clássica, mas como um modelo de machine learning, eu fui treinado num grande conjunto de dados e minhas respostas são geradas com base em padrões de acordo com o dado que eu fui treinado. Então ele mais explica o funcionamento dele do que responde a questão, mas ele diz que ele não tem, da maneira clássica, essa capacidade de pensamento criativo, né? E aí é interessante que, com o chat em 13 bilhões de parâmetros, ele fala que sim, como assistente prestativo, é respeitoso e honesto, então, novamente, ele sempre se impõe ali como uma pessoa muito boa e muito legal. Ele considera que possui pensamento criativo, incrivelmente, né? E novamente, ele joga algumas palavras em espanhol no meio da resposta. Aqui também tem um deslize muito grande, que ele usa aprendizado machine learning, sendo que learning já é aprendizado, ou você usa aprendizado de máquina, ou você usa machine learning, né? Fica um pouco ruim essas duas palavras juntas. E, enfim, ele novamente tenta explicar a maneira que ele funciona, mas no começo ele diz que sim, ele possui o pensamento criativo, né? E engraçado foi que o 70B foi a mesma coisa, ele também considerou que ele tinha pensamento criativo, diferente do chat GPT, né? Ter uma resposta ali mais, ah, não, isso não é, pensamento criativo é só para humanos e tal. Mas eu acho que isso tem muito a ver exatamente com a qualidade dos dados de treino em português que foram passados para esses modelos da Llama,
principalmente o Llama 2, como a gente viu, menos de 1%, menos de 0,1% dos dados são em português, né? E, portanto, ele não tem esse conhecimento, o contexto necessário para ter esse tipo de reflexão, para esse tipo de pergunta, para esse tipo de chat. Então, por isso que ele começa a jogar algumas palavras em espanhol no meio da resposta, ele começa a ter algumas alucinações e achar que ele tem pensamento criativo, porque ele não teve contexto suficiente em português para entender o que essa pergunta significava e como ele devia responder a essa pergunta. Então, só por curiosidade, já que o modelo em 13 bilhões e o modelo em 70 bilhões, eles consideravam que eles tinham pensamento criativo em português, eu falei, bom, vou repetir essas perguntas, só que vou fazer o mesmo processo, só que Aham. em inglês agora, para ver se eles vão manter a resposta deles. E aí, eles mudam a resposta dele, com 13 bilhões. Eles falam que não, eles são só uma inteligência artificial, eu não tenho opiniões próprias e não tenho percepções como os humanos têm. Então, bem mais próximo, o de 13 bilhões teve uma resposta bem próxima àquela que a gente viu lá do grupo do ChatGPT. Então, realmente, é o contexto ali de treinamento que está influenciando essa resposta aí, do que realmente ele tinha entendido, né? E a mesma coisa aconteceu para o 70B, e o 70B ele se torna muito prestativo, do jeito que a Llama fez ele ser, né? Quer dizer, tipo, a Meta fez ele ser, né? E além de falar que ele não tem opiniões pessoais ou crenças, ele começa a dar uma lista para a gente de como a gente pode melhorar o nosso pensamento criativo, sabe? Que não tem nada a ver com o que eu tinha perguntado na questão, mas é o que ele gostou de responder para a gente, né? Então é bem interessante isso. E aí eu também trouxe outra questão aqui, que foi um puzzle que eu vi no Reddit, tá? Um usuário, ele chegou com um post e tentou fazer essa brincadeira com alguns modelos diferentes. Eu fiz com o Lema para testar também o resultado. Então ele pega esse pen puzzle que ele chama, que é basicamente o seguinte: ele fala que ele coloca três canetas azuis em cima de uma mesa e coloca duas canetas vermelhas em cima de uma cama. Depois de algum tempo, uma pessoa vem e pega duas canetas de cima da mesa e pega duas canetas de cima da cama. E ele pergunta quantas canetas restantes de cada cor ficaram sobrando, né? E é interessante ver a resposta de cada um dos modelos, mas o Gemini, ele fala que não consegue descobrir, e ele dá como justificativa que ele não sabe que top, né, que mesa, de que parte de cima foi retirada as canetas, e na verdade isso é dito na questão, então eu acho que teve a ver um pouco como o Gemini fez a separação dos tokens aí, ele pode ter perdido essa informação, conforme ele leu a pergunta, né? E como é que. Na segunda, ele fala que a gente não sabe de qual dos locais as canetas foram retiradas, né? Então, o Gemini desiste da questão e fala: não vou aceitar, não tem informação suficiente, quando se trata de uma questão simples, né? Já no chat GPT, ele tem uma resposta correta, apesar dele ter um errinho aqui na hora que ele responde, né? Ele fala que one blue pen left on the table e one blue pen left on the table, ou seja, ele ignorou a parte da cama aqui na resposta dele, mas quando ele dá a resposta completa, ele fala que sim, tem uma caneta azul restante, tem uma caneta em cima da mesa e uma caneta vermelha restante em cima da cama. Então, ele consegue no final acertar a resposta corretamente, apesar de no meio do raciocínio dele ele se perdeu um pouco, né? E aí, no Reddit, o usuário ele estava testando esse modelo aqui, o Starling 7B, que é considerado um modelo muito bom para o tamanho dele, e ele não é baseado no Llama, tá? Ele é baseado naquele outro modelo Mixtral, não é baseado no Llama, é outro modelo open source, mas eu fui fazer o teste com o Llama 70B para também ter algum resultado, né? Eu fiz com o 7B também, e ele acertou. Quer dizer, ele errou por um pouquinho também, então, mas com o 7B a gente vai ver que ele acertou também. A gente pode ver que com o Starling a gente tem a resposta correta, tá? Ele faz o raciocínio certo e percebe que sobra uma caneta azul em cima da mesa e uma caneta vermelha em cima da cama. E quando a gente faz com o Llama 70B, eu acho engraçado que ele sempre começa assim: ah, fico muito feliz de te ajudar com isso. E isso é exatamente como é que a gente pode dizer, a barganha ali da Meta, falando que treinou um modelo muito educado, muito, que a gente apresentou, né, que tem todas essas questões de segurança, o Ghost, o Get, que são mecanismos que ela usou, né, para tentar deixar esse modelo, para liberar um modelo open source também, que ela também não podia liberar um modelo open source que fosse ser uma bagunça e que qualquer um pudesse usar para que quisesse, então eles colocaram essas
questões de segurança no treinamento, mas isso acaba influenciando sempre na resposta que o Llama dá. E eu achei interessante também que ele começa com esse "So let's see", tipo, como se ele estivesse realmente imaginando a questão ali do que estivesse acontecendo. Ele vem, ele repete basicamente o que foi dito no prompt, né, na pergunta, e no final ele consegue acertar. Que sobrou uma caneta azul e sobrou uma caneta vermelha, né? Então, blue one, red one. Que é bem interessante, apesar de ser um modelo 60B, não é um modelo 7B que também acertou, mas ele conseguiu acertar sem vacilar muito na resposta que ele deu, né? E no final, claro que ele pergunta se a gente tem mais alguma questão, se ele foi muito feliz de ajudar a gente, né? Bom, agora a gente vai falar um pouco da contribuição da comunidade. Eu e Mikael vamos falar sobre o que o modelo open source tornou possível para outros programadores. Aí, no caso, então, a gente pegou alguns assuntos que meio que saltaram aos nossos olhos, sim, que chamaram a atenção. No caso do primeiro em si, tem esse Llama CPP, C++, no caso, que é uma reimplementação da arquitetura descrita pela Meta em si, só que em C++. Por quê? Porque normalmente esses modelos quando são treinados, eles são usados normalmente Python em si, que não necessariamente é a linguagem mais otimizada para esse tipo de coisa. No caso em si desse Llama CPP, ele tem uma comunidade relativamente grande no GitHub em si, e aí ele, além de reimplementar a arquitetura descrita em si, ele também faz algumas mudanças que focam em diminuir o custo em si de realizar uma inferência. Então, teoricamente, conseguir o mesmo resultado, mas com um custo menor, vamos dizer assim. Ele iniciou sendo algo que rodava apenas em CPU only, mas depois ele também passou a ser um híbrido entre CPU e GPU. E aqui embaixo, no caso, tem uma imagem que eles mostram os resultados que eles conseguiram, por exemplo, rodando em um celular. Eles conseguiram rodar o modelo de versão 7B, que foi feito em cima do Llama 2 7B, e eles conseguiram um output de 1 token por segundo, no caso, que não, usando o Llama CPP em si, o que você não conseguiria usando o Llama 2 normal em si. Aí também tem o quanto de output eles conseguem utilizando no M2, e também, por último, ali no último bullet point, você tem o quanto eles conseguem em um Raspberry Pi. Então, tipo, é bem É, lento, mas é interessante dizer de como eles fazem isso, né? Que é a quantização do modelo, né? Que eles pegam o uhum, modelo e diminuem os graus de liberdade, eu posso dizer assim, dos pesos, e dessa forma eles conseguem diminuir o tamanho do modelo e por isso eles conseguem fazer rodar nesses sim. dispositivos. Pode continuar, Uhum. Michel. Aí eu acho que pode passar. No caso desse daqui, não é bem um modelo em si, mas é uma aplicação interessante que ele meio que ele reúne diversos tipos de modelos open source em si. Basicamente, é meio que um VS Code no qual você consegue, com poucos cliques, baixar um modelo em si, open source em si, e rodar localmente. Então, é uma lista relativamente grande. Não passou não, mano. Não trocou o slide não. Tá no LM Studio? Não. Para mim, tá, pelo Tá menos. no Pra demo mim tá central. normal. Pra mim tá. Pode ser daí, Antônio, tá? Pode ser a rede aí. Mas pode seguir, Michel. Aí, no caso em si, essa imagem, assim, ele não é necessariamente modelo, mas é uma aplicação interessante que foi feita pela comunidade em si. Porque se você É, passa. uma coisa que foi que eu cheguei a baixar esse programa, tá? E é interessante, ele é muito bom, ele deixa você rodar localmente os LLMs, você faz o download da nuvem do próprio Hugging Face. Só que é isso. Por exemplo, o modelo 70B, você precisa ter 70 GB de RAM para conseguir rodar, para rodar ele via CPU, que tem um token por segundo muito baixo. Se você quiser rodar Uhum, por via GPU, você tem que ter 70 GB de memória de vídeo, porque esse modelo ele precisa ser totalmente alocado na memória para você conseguir fazer a inferência nele. E aí ele tem as versões quantizadas também para fazer download, então eu cheguei a rodar localmente aqui o de 7B e o de 13B. O de 13B eu rodei pela CPU, os dois eu rodei pela CPU, na verdade, só que é isso, ele é lento, sabe? Mas é interessante você começar a ter um gosto e perceber que esses modelos podem ser rodados localmente, sabe? É só você buscar eles direto dentro do programa pelo Hugging Face e já baixar para sua máquina. É bem interessante.
Uhum, Pode sim, é continuar, bem Rafael. legal. Só que o É, custo bem para rodar legal. local é bem Bem ruim. Aí pode passar. interessante. Aí pode passar, João. Aí, no caso aqui, a ideia seria comentar sobre alguns modelos que foram feitos, que foram criados usando o Llama 2 em si para fazer o fine tuning em si, em tarefas diferentes. E, no caso, existem muitos, muitos e muitos. Então, Alpaca, Beluga, Vicuna, isso aí, esses dois são basicamente fine tuning em cima do Llama 2. Inclusive, alguns modelos dessa lista que estavam falando de segurança, o objetivo deles é justamente burlar essas questões de segurança. Então, é open source, você vai encontrar qualquer coisa. Isso, dando continuidade, então, vamos falar de alguns deles. O primeiro deles é o Alpaca, tá? Na verdade, ele foi derivado lá do Llama. Foi a primeira tentativa, assim, de transformar o Llama, que não era um modelo voltado para chat, né, para chatbot, em um modelo capaz de conversar com instruções. Então aí o que foi realizado, então, foi um fine-tuning usando 52K de instruções do próprio GPT-3, ou seja, eles usaram um modelo para gerar o banco que Uhum, eles iriam usar para fazer o refinamento do Alpaca, né? Funciona de uma maneira similar ao ChatGPT e pelos resultados que eles tiveram, eles têm um resultado muito parecido com o GPT-3, mesmo o modelo sendo 26 vezes menor. Então, é interessante ver como esses modelos pequenos também têm potencial. É claro que não vai ser a mesma coisa, ainda mais quando você aumentar o contexto, né? Ou então deixar um chat muito longo. Óbvio que um modelo com maior número de parâmetros vai ter uma capacidade melhor de lidar com isso. Mas foi interessante, foi a primeira tentativa aí de mudar um pouco o Llama, de pegar o Llama e usar ele como base para para um outro modelo, né? A mesma coisa foi feita com o Vicuna. Dessa vez foram conversações com o ChatGPT, lá era com o GPT-3. Então é o mesmo processo. É interessante que eles estimam ali os custos de treinamento em valores relativamente baixos, né? Não treinamento, na verdade, isso daí é o retreinamento, é o fine-tuning, né? Não é o treinamento do zero do modelo. Então tem que levar isso em consideração também, porque eles pegaram o Llama como base. Mas US$ 140 para os modelos de 7 bilhões e US$ 300 para o modelo de 13 bilhões. E é interessante que eles começaram a utilizar o GPT-4 como o ranqueador, como juiz, até como fez até no próprio paper do Llama 2 lá. Mas é estranho falar isso um pouco, até porque já saíram notícias e pesquisas de que o GPT-4 ele tende a ranquear melhor as próprias respostas do que a resposta dos outros, né? Então é estranho a gente querer usar um próprio modelo de linguagem para ranquear os nossos modelos de linguagem, né? Fica meio que um Matrix aí, não sei, fica muito legal. E aí, mais três modelos aqui que foram interessantes que eu quis trazer. É esse Koala, que das uma das coisas que eles descobriram foi que eles treinaram dois modelos Koala, o Koala A, que tinha todo o conjunto de dados que eles tinham disponíveis lá, e o Koala C, que era só com conversações do chat GPT, que é o dado de refinamento que está ali, 117K de conversações com o chat GPT, e eles perceberam que o Koala C tinha resultados melhores que o Koala A, que tinha mais de 900 mil conversas de todos os tipos de conversas possíveis, sabe? Então eles perceberam que quando você faz um fine tuning, na verdade é mais interessante você ter dados de qualidade do que você ter uhum, um número absurdo de dados. O Wizard LM, novamente, foi um modelo treinado que eu quis trazer ele para dizer que eles usaram dados sintetizados a partir do chat GPT, do GPT-3, e recentemente já saíram alguns estudos, eu acho que foi até comentado por outros grupos, que falam que é ruim você fazer isso, né, porque você acaba diminuindo a variabilidade da língua das respostas, porque você acaba enviesando aquele modelo para se comportar como o modelo anterior, para se comportar como os modelos, como os dados estão sendo, como os dados são de modelos anteriores, ele acaba se comportando como aquele modelo e isso diminui a variabilidade ali do que a gente vai ver. E é interessante falar também que grandes empresas como a OpenAI e a Google, elas estão colocando em seus termos de uso que vocês não podem mais usar os nossos dados, os dados gerados pelos nossos modelos, para treinar seus próprios modelos. Porque isso vai ferir nossos direitos autorais. Só que, ao mesmo tempo, você tem que pensar que quando a OpenAI e a Google foram treinar o modelo deles, eles usaram dados de todo mundo também, até dados de cliente, ferindo o direito autoral de artista, de várias pessoas. Então, eles podem, mas não podem usar os modelos deles, sabe? É um pouco, sei lá, é um pouco, eu acho ruim isso, né? Mas
ao mesmo tempo, ficar treinando todo mundo com dados gerados sinteticamente talvez não seja a melhor opção também. E é por isso que eu também trago esse último modelo, que é o OpenAssist Llama, que foi um modelo treinado com conversações humanas, então feito à mão, e é interessante porque é um processo totalmente open source e que busca democratizar o acesso a conjuntos de treinamentos que possam ajudar ao desenvolvimento de novos modelos com dados que não sejam gerados artificialmente, e sim por humanos, né? O que é o foco deles. Então, é bem importante a gente falar desse tipo de modelo também. E aí, para a gente finalizar aqui a nossa apresentação, vamos falar um pouco dos próximos passos, né? O que que a Meta está tramando aí. O burburinho da comunidade é que em julho, a gente pode ter o lançamento do Llama 3. E aí, pelo que a empresa está prometendo sobre esse modelo, é que ele será capaz de responder perguntas mal interpretadas. Um exemplo que eu vi na internet é que se você perguntar para o Llama how to kill a vehicle, então, tipo, como matar um carro, no sentido de você desligar ele, né? Ele fala que ele não pode responder, porque matar um veículo é algo que não é é perigosa, né? A palavra matar é muito perigosa. Eu nunca vou responder uma pergunta que contenha isso. Então, é, eles querem tratar esses tipos de mal interpretação do modelo, né? Não existe uma confirmação da empresa, mas a gente espera que talvez a gente tenha um aumento de parâmetros nesse próximo modelo. E existe um vídeo do Zuckerberg aí, bem famoso, né? Tá descrito aí nesse tweet dele, e ele afirma que até o final de 2024 a empresa terá em sua infraestrutura equivalente a 600 mil NVIDIA H100, que é um monstro, assim, é uma máquina, uma placa de vídeo absurda. E, bom, eles querem juntar as áreas de visão computacional e IA, que eu acho que é um negócio que dá para fazer, e querem colocar nos óculos deles, né, a IA da Meta para ser um assistente mesmo no mundo de realidade virtual que eles estão criando lá. É, então é bem interessante. E eu acho que é isso. A gente tem as referências aqui. E obrigado.